E a gente considerando, enfim, pensando no acolhimento como uma função operante, a gente precisa, a gente pensa, enfim, em algumas estratégias também, né, para isso acontecer. Então, como eu falei lá no começo dos programas, então cada programa ele vai também ter uma modalidade de acolhimento, ele pode acontecer individualmente nessa chegada e ele pode acontecer após essa chegada vários encontros que a gente chama de acolhimento individual. O CAPES, o Cuidar, eles têm muito esse caráter no primeiro momento da chegada. Nem sempre o menino, a criança, enfim, ela está disponível e está bem para o grupo, né? Às vezes não querem mesmo e conseguem falar, às vezes a gente percebe no contato que de fato eles precisam de um pouco mais ou menos, né, menos pessoas e um pouco mais próximo de uma pessoa, mas a ideia é sempre que eles tenham também a experiência do acolhimento em grupo, né, dos espaços também de acolhimento na instituição. Dentro do Cuidar, por exemplo, que atende as crianças que sofrem violência, o período do atendimento, né, do acolhimento individual, do atendimento individual, ele é maior. Na maioria dos casos, ele se transforma posteriormente numa psicoterapia, enfim, mas sempre com esse intuito de que a criança também viva o espaço do acolhimento em grupo. E a gente, uma coisa também importante, se a gente for pensar, né, nessas estratégias, enfim, o que vai fazer diferença para eles nesse encontro, nesse acolhimento, né, nesse lugar? Então, tentar proporcionar um outro lugar, um lugar que não é o lugar conhecido, que não é um lugar que já foi vivido, experimentado. Tem que tentar proporcionar um lugar alternativo para a experiência, né? Um novo lugar, o tema, né? Uma nova história, no Quixote é uma outra história, né? Então, algo além, né? Porque se a gente for repetir o que os outros espaços já repetiram, as escolas, muitas vezes as famílias, as outras organizações, vai ficar no mesmo, um pouco no mesmo. Então, esse desafio, né, e às vezes isso, na verdade, não é uma coisa que precisa de muito, assim, né, de muito material, de muitos recursos materiais, vamos dizer assim, né? É aquele encontro mágico que, de repente, se dá simplesmente por eu conseguir estar disponível e ouvir, né? E ouvir esses múltiplos sentidos do que está acontecendo ali. E quando se dá o encontro, o vínculo, o acolhimento, as potencialidades, né, e as necessidades, elas também começam a aparecer, né? E isso também mostra o quê? Como que a gente se coloca diferentemente dependendo de como a gente é tratado naquele lugar, né? Então, para que esse potencial e para que a necessidade seja de fato vista, entendida, enfim, vai depender muito de como aquele contexto nos recebeu, nos acolheu, né? Então, não é difícil a gente ver uma criança que ela tem um comportamento determinado na escola, um outro comportamento, sei lá, no abrigo ou em casa, e um outro comportamento numa ONG, numa instituição que ela participa. Então, isso é muito de como aquele lugar, de fato, cuidou, olhou, acolheu, enfim, né? Então, é legal para a gente ficar também muito atento no que é possível, pensando no potencial e nas necessidades das crianças, dos adolescentes e das famílias.